Bom dia! Segundo dia de Romanos, hein? Oração do dia. Quando se vira as costas para Deus. Romanos, o capítulo 1, do versículo 18 ao 32, eu queria te explicar uma coisa. Depois do vídeo passado, aquela primeira parte foi o quê? Foi Paulo falando a respeito, dando a sua saudação e falando a respeito do Evangelho, de modo introdutório, correto? Agora, do Romanos 1,18 até Romanos 3,20, Paulo vai falar a respeito do problema humano, o pecado. Isso. Então, do Romanos 1,18 até Romanos 3,20, ele vai tratar sobre o problema humano, a natureza pecaminosa e os atos pecaminosos. E nessa grande porção de Romanos 1,18 até Romanos 3,20, existem três partes. A primeira parte, Paulo fala dos pecados dos não-judeus. A segunda parte, ele fala do pecado do judeu. E a terceira parte, ele fala do pecado de todos. Tudo nessa porção, de Romanos 1,18 até Romanos 3,20. E hoje, dentro dessa grande porção, nós vamos falar a primeira parte. Paulo está tratando do pecado dos humanos, das pessoas não judeus. Ou, em especial, o pecado dos não judeus em Roma. Ou no mundo romano. No mundo romano, melhor. No mundo romano. Dos não judeus do mundo romano. Preste atenção. A versão que eu estou lendo é NVT. Assim, Deus mostra do céu a sua ira contra todos os que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade de Deus seja conhecida. Tá vendo? Os pecadores, com suas maldades, impedem que a verdade de Deus seja conhecida. 19. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo. Podem perceber claramente seus atributos invisíveis, ou seja, suas características invisíveis, seu poder eterno, sua natureza divina, portanto, não tem desculpa alguma. O que ele está dizendo aqui? Olha, a maldade do homem impede que a verdade de Deus seja conhecida. Sim. E a verdade de Deus, ela fica evidente pela criação de Deus. Ou seja, se conhece Deus e sua verdade por sua criação. Conhece-se o poder de Deus e sua essência, sua natureza, por aquilo que ele criou. É por isso que quando você olha para a natureza, você vai dizer, uau, só um ser muito poderoso para criar tudo isso. Tão perfeito. De se encaixar de modo tão perfeito. Parece que tudo tem um determinado propósito. Então, quando você olha para a criação, a complexidade da criação, você chega a essa conclusão. Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é sábio, Deus é imenso. Você chega a algumas conclusões a respeito de Deus pela criação dele. Quando você olha o ser humano, a natureza, né, com a sua fauna, com a vegetação, o universo, e aí você vai dizer, uau, amém? Tem que ser um ser muito sábio, poderoso, grande, infinito para fazer tudo isso. E aí ele diz, mediante isso, ninguém vai arranjar desculpa diante de Deus. Por quê? Porque o conheceu mediante sua criação. Sabia que Deus existia. Sabia que por detrás da criação tinha um ser. Uma conclusão óbvia. Tem um ser superior. E aí, Paulo continua no versículo 21. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram e nem lhe agradeceram. Então, quando a pessoa olha para a criação de Deus, humanos, universo, fauna, flora,
ao invés de, eu vou adorar a esse Deus. Não. O que eles fizeram? O que as pessoas não judeus do mundo romano fizeram? Ao invés disso, eles começaram a inventar ideias tolas, Romanos 1:21, e com isso, sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos, trocaram a grandeza de Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Para você ter uma ideia, quando Paulo aqui, ele escreveu, ele estava em Corinto, e ele, na segunda viagem missionária, aqui estava na terceira viagem missionária, na segunda ele tinha ido em Atenas, e ele ficou de boca aberta, porque Atenas era lotada de imagens de escultura. E ainda tinha um altar para o Deus desconhecido. Vocês que acompanharam a gente aqui, vocês tiveram esse dia da oração do dia. Então o que os não-judeus do mundo romano fizeram? Ao invés de adorar a Deus, não, criaram os seus próprios ídolos. Os ídolos, as paixões dos corações, não é? Apontava para esses ídolos, esses ídolos que eles decidiram adorar e viraram as costas para Deus. Eles preferiram trocar a grandeza de Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, como aves, animais e répteis. E aí vem o 24. Agora estreita. Para você ter uma ideia, todos os imperadores romanos, exceto Cláudio, consertando, exceto o imperador Cláudio, todos os outros imperadores romanos eram homossexuais. Tinham práticas homossexuais. E a esposa de Cláudio, o imperador, era uma mulher homossexual. Ela também tinha práticas homossexuais. Olha o nível de paixão e corrupção sexual que chegou o Império Romano mediante seus imperadores. Eu citei os imperadores. E todo mundo sabe, quando o grande líder abre a porta, os outros passam por aquela porta aberta, porque o grande líder é o grande exemplo do império ou da nação. Isso não te assusta, não? Quando eu busquei essa informação, eu fiquei de boca aberta. Todos os imperadores romanos tinham práticas, exceto Cláudio, tinham práticas homossexuais. E a esposa de Cláudio tinha práticas homossexuais. Preste atenção no que Paulo agora estreita. Por isso, por quê? Por isso. Por que por isso? Por não ter, por olhar a natureza, a criação de Deus e não querer adorá-lo, ao invés disso, fazerem para si ídolos e virar as costas para Deus. Por isso, olha o juízo de Deus para os não-judeus do mundo romano. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Deste modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Por isso, segunda vez, Deus os entregou aos desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram a sua forma natural de relações sexuais por práticas não naturais. Ou seja, as mulheres, ao invés de procurar os homens, procuraram mulheres. 27. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com as mulheres, ardem em desejo por outro homem, prática homossexual. E não vem com essa conversa fiada da teologia inclusiva. E quem sabe esse vídeo vai rodar aí, vai cair aí para algum que advoga para a teologia inclusiva, porque está muito claro aqui que era a questão da prática homossexual do mundo romano. Estão falando de homens e mulheres. Homem procurando homem. Mulher procurando mulher. Não está falando é a prática grega, porque a teologia inclusiva vai dizer, não.
Aqui é a questão da prática grega, onde homens pegavam adolescentes para ter com eles relações homossexuais. Não, aqui é muito claro. É homem procurando homem e mulher procurando mulher. E Paulo está dizendo, porque vocês, ao olhar para a criação e virar as costas para Deus, o juízo de Deus foi ele entregar vocês a essas paixões. Continua. 27. E os homens, em vez de terem relações normais com as mulheres, arderam de desejos uns pelos outros. Homens praticando atos indecentes com outros homens e, em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmo o castigo que mereciam. 28. Uma vez que consideraram que conhecer Deus era algo inútil, por quê? A prática homossexual aqui, Paulo está associando a virar as costas para Deus. Porque viraram. Porque desconsideraram Deus, porque viraram as costas para Deus, porque acharam que adorar a Deus é inútil, porque acharam que conhecer Deus era algo inútil. A prática homossexual foi uma das consequências de virar as costas para Deus. E não só, na verdade, a idolatria, a prática homossexual, tudo isso foi consequência de virar as costas para Deus. O próprio Deus, versículo 28, os entregou a inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, aí vai. Agora ele abre o leque. Antes falou da idolatria, do homossexualismo, agora ele está falando de todo tipo de perversidade ou todo tipo de distúrbio da vida do ser humano. Olha, e ele cita, versículo 29, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. Tudo isso foi porque o homem não judeu do mundo romano virou as costas para Deus. 30. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventam novas maneiras de pecar, desobedecem seus pais, não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia. Saibam que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, porque é a consequência do pecado é a morte. Lá para frente ele vai falar novamente sobre isso. Mas ainda assim continuam a praticá-las. E o que é pior, incentivam outros também a fazê-lo. Isso não é uma prática só dessa cultura de virar as costas para Deus, do mundo romano, do ser humano não judeu. Não, eles também incentivam outros a fazerem a mesma coisa, virar as costas para Deus e, consequentemente, todas essas práticas de ofensa ao Todo-Poderoso. Esse é o problema humano, virar as costas para Deus. Ou seja, a rebeldia. E quando se vira as costas para Deus, ou seja, a rebeldia, tem um monte de prática rebelde. Idolatria, práticas homossexuais, e aí vem todas as outras que Paulo cita no versículo 29. Essa é a consequência do humano não judeu do mundo romano. E a ira de Deus está sobre. Amém? Vamos orar? Pastor, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai ver como que virar as costas para Deus traz aí situações dramáticas e trágicas. Amém? Deixa o joinha pra gente aumentar o alcance nessa plataforma. Compartilha. Nem que a pessoa venha aqui pra brigar com a gente, mas compartilha. Tô brincando, não vai brigar não. Eu tenho certeza que quem estiver nos assistindo vai continuar nos assistindo até o fim. E você vai ver que o Senhor bondoso e amoroso providenciou Jesus Cristo para mudar a nossa história. Pai, nos comentários, deixe seu pedido de oração, tá? Algum comentário, testemunho, compartilhe com quem você ama e se inscreva se for a primeira vez. Vamos orar. Senhor Deus, aqui está a primeira parte dessa grande porção de Romanos 1, do 18 até Romanos 3:20. A primeira parte é do Romanos 18 até 1:18 até Romanos 1:32. E aqui Paulo está falando da consequência dos não-judeus do mundo romano quando viraram as costas para o Senhor.
O problema do homem é a rebelião. O problema do homem é virar as costas para o Senhor. O problema do homem é desconsiderar o Senhor, é a rebeldia. E por causa dessa rebeldia vem um tanto de prática que te desagrada, Senhor. Eu peço a Deus que essa oração do dia tem uma eficácia no coração dessa sua ovelha que está me assistindo. E eu quero agora, Senhor, em nome de Jesus, toda a obra de Satanás contra essa pessoa, todo tipo de engano na mente e no coração, todo tipo de engano, em o nome de Jesus não prevaleça, mas prevaleça a influência do reino de Deus sobre a vida dessa ovelha que está comigo agora. E que a paz reine no casamento dela, na família dela, em o nome de Jesus. Que assim seja. Amém? E amém. Amém? Meio-dia, viu? Hoje. Oração da tarde, deixa no seu celular acionado. Amanhã, às 5 da manhã, já fica disponível a oração do dia para você assistir a qualquer hora do dia. A gente continua Romanos. Graça e paz.